Gente, boa noite, bom dia, boa madrugada. Sei lá que hora que você está vendo esse vídeo aula, mas eu quero dar boas-vindas. Sejam bem-vindos todas e todas a esse novo momento que nós estamos vivendo. Não escolhemos, não esperávamos, mas enfim, tem que encarar. E já que somos administradores, o administrador ele replaneja quando o que foi planejado não está dando certo. Então, vamos replanejar a vida, vamos replanejar nossas aulas, vamos replanejar tudo. E dentro desse processo, estamos aqui começando a nossa retomada de aulas dentro desse processo remoto. Tá? Então, vamos falar um pouquinho de ética e legislação profissional, né? Vamos terminar esse quinto semestre? Bora? É isso aí. Bom, eu quero nesse primeiro momento retomar com vocês alguns conceitos já estudados, né? Só para nós relembrarmos algumas coisas aqui. Antes, porém, é importante que vocês saibam que essa disciplina está trabalhando em conjunto com a disciplina de marketing, bem como também está trabalhando em conjunto com a disciplina de vendas e negociação. Então, ou seja, na realidade, as reflexões que nós vamos propor a vocês, né, parte de uma forma conjunta, mas primeiro vocês precisam sedimentar alguns conceitos básicos para poder fazer a reflexão. Bora? Bom, eu espero que vocês se lembrem, né, de muita coisa, mas se não estiver lembrando, eu vou ajudar vocês aqui. O que é ética? Quando se fala em ética, eu estou falando do que exatamente? Lembram? Quando se fala em ética, eu estou querendo falar de relacionamento, né? O equilíbrio das relações, empresa com governo, empresa com fornecedor, empresa com cliente, cliente com empresa, entre pessoas, entre governos, enfim. Né? Os relacionamentos, eles vão exemplificar alguma ética. Quando se fala em ética, eu estou falando de responsabilidade, estou falando de comportamento, estou falando de princípios, estou falando de escolhas, estou falando de confiabilidade, estou falando de confiar em alguém, estou falando de moralidade. Então, ou seja, vejam que nós, quando começamos a falar de ética, veja como vem ali uma certa complexidade. Por quê? Porque na realidade, né, se eu dar como exemplo aqui de relações entre empregado e empregador, ou seja, a relação entre empregado e empregador está dentro de uma consciência de direitos e deveres. Isso aqui é um exemplo básico, né, de uma questão ética. Mas ética, ele é um conjunto de conhecimentos que vai promover uma autoeducação de uma empresa, de uma pessoa. Ou seja os conhecimentos naturais, ou seja, por hábitos, ou seja, os conhecimentos adquiridos, né? Ou seja, os conhecimentos com base de lei. Mas, em todo caso, tudo que fazemos, todo o comportamento que temos enquanto pessoa física, enquanto empresa, é a partir de algum conhecimento que temos. Seja conhecimento científico, seja conhecimento do senso comum, né? Mas todo conhecimento, ou seja, a partir do que sabemos alguma coisa, nós vamos agir sempre a partir do que nós sabemos e não do que não sabemos. Então, para explicar esse conceito de ética, esse ética ele é um processo de autoconhecimento que vai resultar num certo comportamento e hábito. Então, do ponto de vista científico, algumas teorias foram desenvolvidas para compreender, né, a questão da ética. Então, a ética, quando ela começa a ser estudada, né, por Aristóteles, ali, entre o ano 300 e 200 antes de Cristo, né, Aristóteles, aqui, esse senhorzinho aqui, ele trabalhou muito a questão da virtude. Então, na realidade, ele fez uma pergunta: o que é virtude? Né? É a partir dessa pergunta dele ele quis desenvolver, né, duas questões, né, éticas. Né? Então ele entende que a ética da virtude ele pode ser um somatório
ou não, mas vamos assim dizer, é preciso entender que a ética ela pode ser deontológica, ou seja, a virtude ela pode ser ali a partir de um conceito deontológico, ou seja, baseado no dever. Quando se fala ali na questão, né, de baseado no dever, né, é a compreensão de que se tem, quais são as obrigações que eu tenho para comigo mesmo. Por exemplo, uma das obrigações, né, escovar o dente todo dia para não ter problemas dentários no futuro. Né? Isso é uma obrigação que eu tenho comigo mesmo. Obrigação para com os meus familiares, obrigações que eu tenho para com a sociedade. Então, ou seja, essas obrigações, quando eu as cumpro, eu estou baseado em algo que eu sei que eu devo fazer. Então, Aristóteles vai chamar isso de virtude deontológica. E nós temos também a ética teleológica, né? O processo de virtude a partir da teleologia. O que significa isso? É baseado nas consequências. Os nossos atos vão resultar em alguma consequência, seja para o bem, seja para o mal. Então, o interesse do estudo da ética é compreender os hábitos, os costumes, as regras e as leis, né? Então, ou seja, a teoria ética, né, ela vai, né, trabalhar a partir desse processo. Então, essa ética vai dividir nesses dois campos, baseado no dever, baseado na consequência. A primeira teoria que nós podemos trabalhar é a ética das virtudes. A ética das virtudes, num pensamento ali aristotélico, né? Ou seja, vindo de Aristóteles, vai compreender que as virtudes elas podem ser morais e não morais. Então, ou seja, é, as virtudes morais são aquelas em que se chega pelo exercício contínuo do hábito, ou seja, a repetição de alguma coisa me dá uma virtude moral. A repetição de uma ação, ou seja, não é algo que eu aprendi, que eu fui num banco de escola aprender, mas eu aprendi nas relações da família. E, a primeira, e o grande centro da ética e das virtudes morais estão no próprio âmbito da família. É a família que vai ensinar os primeiros princípios morais para o indivíduo. Né? Não mentir, tem que comer, tem que vestir roupa, ou não vestir roupa, dependendo da sociedade em que se está. E nós temos a chamada éticas não morais, ou melhor, as virtudes não morais. Essas virtudes não morais, ou chamadas de anoéticas, são aquelas obtidas a partir do ensinamento. Ou seja, todo comportamento que se aprende do ponto de vista científico, que vai se aprender num banco de escola, que vai se aprender numa orientação técnica, é chamada de virtude não moral. Então, ou seja, não pegue esse não moral como um fator negativo. É que a virtude moral ela é algo que se aprende natural em casa, que é a repetição do hábito natural, é o instinto. Enquanto que aquilo que é não moral é o que se aprende do ponto de vista científico. Ok? Então, na realidade, Aristóteles ele percebe isso, que existem hábitos naturais que fazemos e hábitos que aprendemos a fazer do ponto de vista científico. Né? E ainda dentro dessa questão da ética da virtude, né, já que ética é comportamento e hábito, então nós podemos trazer o estudo dos hábitos desenvolvido por Piaget. Piaget, que foi aquele teórico da educação, né, que viveu no início do século XX, né, e Piaget desenvolveu alguns aspectos, algumas etapas comportamentais, apesar de ele ter observado isso nas crianças, mas nós podemos transportar isso para o adulto. Então, ou seja, a primeira etapa, né, de hábitos e comportamentos desenvolvido por Piaget é chamada a anomia. Ou seja, na anomia é aquela anomia de negação de regras, tá? É a etapa do comportamento puramente por instinto, né? É instintivo. É aquela fase em que a criança ela age tudo por instinto, ela não tem uma consciência.
Por isso que a criança, a certa idade, ela está colocando o dedo ali, por exemplo, na tomada. Ela não tem consciência de corrente elétrica que vai dar choque, né? Então, se não houver ali os pais ou um tutor ou alguém para impedir, a criança ela vai, por instinto, né, não trabalhando limites. Ah, dentro de uma ética empresarial, dentro do conceito de ética voltado para o adulto, né, no adulto, a anomia faz com que ele haja somente pelo prazer, sem considerar o outro. Então, ou seja, aquele adulto sem limite. Imagine nas relações comerciais, nas relações entre adultos, nas relações contratuais, ter que lidar com alguém que a ética é anômala, ou seja, está ali na anomia, é alguém que não vai ter limite algum. Na realidade, ele vai buscar somente os seus interesses baseado no prazer. É quase um sociopata, né? Então, nós temos também a heteronomia. A heteronomia é aquela etapa em que a criança obedece ordens esperando recompensa. É aquela fase ali dos 3 ou 6 ali, da questão da recompensa, né? Já o adulto, quando nessa fase, é aquela pessoa que obedece às leis e às regras apenas para não ser punido. Ele não interiorizou. Né? Na realidade, não houve uma construção de caráter. A socionomia, né, ou seja, que é a lei pelo convívio social, né, a fase em que os critérios morais vão se firmando na criança. No adulto, né, é aquele que age preocupado consigo e, sobretudo, o que vão pensar dele, ou seja, é aquele adulto ou aquela empresa muito preocupado com a imagem, não exatamente com a questão interna, é mais preocupado com o externo. Né? E temos ali o hábito da autonomia, né? O comportamento da autonomia. No caso da criança, quando ela já interiorizou os limites e toda a cultura, né? Já está interiorizado nela. No caso do adulto, né? Aquela etapa madura do comportamento social, né? Porque na realidade ele vai se perceber, né? Ou melhor, vai se orientar pelas normas estabelecidas com os princípios internos que ele tem. Ele vai equilibrar a questão moral, ou seja, aquela virtude moral que foi desenvolvida nos seus hábitos, né, com aquilo que está estabelecido dentro da sociedade. Ou seja, o adulto autônomo, a empresa autônoma, é aquela que aprendeu a conviver para dentro da sociedade. Isso aqui é o resumo, gente, das teorias éticas. Né? Ainda dentro da teoria ética, nós temos a ética religiosa. A ética religiosa ela vai, né, se estabelecer para dentro da sua doutrina, para dentro da sua cosmovisão. Ou seja, a cosmovisão de determinada religião vai determinar o hábito de quem segue aquela religião. Então, nós podemos ver, por exemplo, os judeus que vai seguir a doutrina da Torá, e dentro dessa doutrina ele vai se abster, por exemplo, de comer carne de porco. É um comportamento que ele desenvolveu. Você pega, por exemplo, alguém que é do Islã, né? Da religião islâmica, ele vai criar um hábito, por exemplo, da mulher não mostrar o rosto, do homem não beber bebida forte, ou seja, a praxe religiosa determina o comportamento. Isso acontece, por exemplo, com o cristão, né? O cristão ele desenvolveu uma ética muito forte ligada ao trabalho. Ele entende que o trabalho é uma realização, né? Então nós vamos ter, por exemplo, dentro da cosmovisão budista, a questão do equilíbrio interno espiritual, o equilíbrio do seu ser, enfim. A ética religiosa, ela vai, ou seja, a doutrina determinando o comportamento. Uma outra teoria ética que nós estudamos foi a teoria ética do dever. Dentro dessa teoria ética do dever, na realidade, é um conceito desenvolvido por Kant, que vai trabalhar da questão dos imperativos categóricos. O que é exatamente isso? Esses imperativos categóricos, ou seja, são aquelas ações que categorizam, né, um comportamento. Então, na realidade,
ele vai trabalhar o primeiro imperativo, que é a necessidade imperativa, ou seja, em que nenhum indivíduo pode deixar de respeitar o outro. É um imperativo categórico, é uma base de relacionamento. E Kant vai perceber isso muito bem na chamada ética do dever. Então, ou seja, eu devo respeitar o outro para que o relacionamento seja equilibrado. É um conceito ético. Como também ele vai trabalhar a obrigação do agir. Por exemplo, se eu devo respeitar o outro, eu também não posso matar o outro. Por quê? Porque quando se mata alguém, eu estou quebrando a dignidade de vida. Então, ou seja, a ética do dever, esses imperativos categóricos são os limites que nós colocamos, né, para dentro das nossas próprias ações e comportamento. Uma ética finalista, né? Ainda vamos resgatar já Maquiavel, filósofo italiano, né, que escreveu o livro O Príncipe. E, na realidade, a ética finalista é uma ética que vai dizer que os fins, né, na realidade justificam os meios, né? As pessoas pensam que isso daí é uma frase, né, é, é, que é uma frase de senso comum, mas assim não é movido por regras, mas por objetivos. Então, a ética finalista coloca ali um objetivo e não importa o que eu vou fazer, mas eu quero chegar naquele objetivo. Se para chegar naquele objetivo, né, eu terei que ferir a ética do dever, eu vou ferir. Então, ou seja, uma outra ética estudada, essa ética finalista, é aquela ética ligada a objetivos. Eu quero conquistar meu objetivo, não importa o que se tem que fazer. Por isso que é aquelas ideias ou seja, que os meios vão justificar os fins, né? E nós temos também estudando a ética utilitarista. A ética utilitarista desenvolvida, né, por John Stuart Mill aqui no século XIX, que ele vai dizer o seguinte, que útil é somente aquilo que é bom para a coletividade. Se qualquer coisa que exista não é bom para a coletividade, não é útil. Então, a chamada ética utilitarista, ela tem uma visão coletiva, ela tem uma visão como, ou seja, uma visão como guarda-chuva. Então, vai entender o seguinte. Então, se você pensar isso num produto, por isso que um produto só permanece no mercado, porque ele consegue agradar uma certa coletividade. Por isso que uma ação só consegue agradar uma coletividade porque ele consegue atingir um grupo de pessoas grande. Isso daí, então, ou seja, quando uma ação consegue beneficiar toda uma coletividade, é chamada de ética utilitarista. Então, isso aqui são os conceitos básicos de teoria ética. E depois, assim, nós finalizamos nossa primeira parte com a chamada ética empresarial. Ou seja, como é que as empresas vão estabelecer as suas relações de empresa com empresa, de empresa com governo, de empresa com fornecedores, de empresa com clientes e de empresa com seus colaboradores. Né? Já que, na realidade, esse é o aspecto central da nossa disciplina, então, qual o comportamento ético aceitável dentro de uma moral que uma empresa ela deve ter? Então, a primeira coisa que nós temos que nós vamos estudar é se ética ela é hábitos e comportamentos, é análise exatamente desses hábitos e comportamento para dentro de uma coletividade. Então, na realidade, quais são, né, dentro desses princípios morais, né, quais são as etapas para uma empresa ser chamada de uma empresa ética, de uma corporação ética? Então, quais são as etapas, né, de construção da ética de uma corporação? Né? Então, na realidade, nós vamos ter a chamada corporação amoral, ou seja, é aquela corporação que deseja o sucesso a qualquer custo. Lembra lá da ética finalista? Né? Lembra? Né? Que na realidade, aquela empresa que vai ter, né, o comportamento hedonista, só pensando em buscar seu prazer.
Uma outra, nós vamos ter a chamada corporação legalista, aquela corporação legalista de lei, aquela corporação que na realidade ela só cumpre a lei para não ser punida, mas ela não internalizou o resultado da construção daquela lei, o resultado que significa para a construção do caráter da empresa. Então, uma coisa que vocês vão estudar mais para frente chamada missão, visão e valores. Então, na realidade, uma empresa que é legalista, ela nunca vai conseguir construir os seus valores de forma, né, bem fundamentada. Nós temos a corporação receptiva. É aquele tipo de corporação que só está preocupado com a imagem. Ela vai fazer tudo certinho, desde que seja por conveniência. Ela vai patrocinar uma praça, vai patrocinar um evento, vai, na realidade, fazer uma ação positiva, uma doação, por conveniência, porque na verdade ela só quer reforçar a imagem dela, mas ela não compreendeu o papel social da empresa como agente transformador de uma sociedade. A ética vai nos levar exatamente para aquilo. Agora nós temos aquelas empresas que começam a desenvolver um papel ético, né, positivo. É quando a corporação ética está aflorando, é quando a empresa está conseguindo compreender que é possível, né, equilibrar o objetivo do lucro com a função ética da empresa. Ela equilibra lucro e ética, né? Ela começa a aprender, ela começa a perceber, né, que isso é benéfico. E quando a empresa ela percebe que isso é benéfico e começa a praticar, ela vai se tornar uma corporação ética. Bom, mas como é que eu percebo que uma corporação é de fato ética? É uma corporação que primeiro ela valoriza, recompensa, potencializa e às vezes até corrige para o bem os seus colaboradores. Então, é uma empresa que tem uma preocupação muito forte com seus colaboradores, do ponto de vista de formação desse colaborador como uma célula que está formando todo o corpo, né, que é a empresa. Uma outra questão são aquelas empresas preocupadas com a questão da educação. É a empresa que, na realidade, ela incentiva, ela patrocina ações educativas, ela promove formação continuada para os seus colaboradores, ela cria programa de bolsas de acordo com a sua capacidade financeira. Porque não precisa ser uma empresa transnacional para ser uma corporação ética. Pode ser uma microempresa, mas que ela compreendeu o seu papel social para dentro da região que ela está inserida. Então, ou seja, são empresas que colocaram a responsabilidade moral no centro das suas operações. São empresas que não vão ficar voltadas para uma corrupção, é empresas que vão praticar o compliance, que vão praticar as ações de responsabilidade social, empresas que serão solidárias, né? Empresas que na realidade elas vão trazer uma contribuição positiva para a sociedade. Esse tipo de empresa nós podemos chamar de corporação ética, né? Então, esse foi o que nós estudamos aí nessas primeiras 5, 6 aulas, enquanto nós estávamos no período de aulas presenciais, ok? Então, agora o que você tem que fazer? Ler o texto que eu te enviei, né? E, na realidade, refletir a pergunta diagnóstica, tá, gente? Estou fazendo um diagnóstico só para reflexão, né, para você interiorizar. Então vai ter lá uma perguntinha em que eu quero que você reflita sobre uma questão ética, um problema. Eu estou te colocando um problema e você vai responder a partir do pensamento ético, né? E o que eu quero te dizer é que tudo que for necessário, né, para que você alcance um ensino e aprendizagem positivo, saudável, será ofertado a você. Porque na realidade esse é o nosso compromisso da educação pública, gratuita e de qualidade. Estamos na pandemia, então novos tempos carecem ou exigem novas posturas. Então bora para a vida, gente. Vamos seguir, ok? Estou esperando você lá no meu horário de atendimento. Você já sabe o dia e a hora. Então, na dúvida, estarei lá à sua disposição. Um grande abraço
e um beijo do gordo.